Buongiorno, buon pomeriggio. Come state? Entrate. Eccomi qua com un'insolita diretta su Instagram. Normalmente faço as lives pelo YouTube, mas hoje será aqui no Instagram, porque hoje vou bater um papo com uma pessoa que está aqui no Instagram, que é um fisioterapeuta, um fisioterapista que cuida de hérnia de disco, gente. O que tem a ver? Tem a ver, porque quando eu falo sobre aprender italiano com naturalidade, algo que eu falo sempre, é isso, é trazer coisas do dia a dia para o nosso contexto. Então hoje vai ser um bate-papo bem informal, mas com o italiano e com essa temática. Ciao da Berlino, che bello! Ciao Raquel! E questa settimana è una settimana speciale. Essa semana tá muito. É uma semana muito especial, uma das mais especiais do ano, porque é a semana do evento Vivere in Italiano, ah, que é uma semana em que a quantidade de conteúdo é enorme e não só isso. Lá no evento eu falo sobre coisas que eu não falo todos os dias aqui, né? Os segredos para alcançar, para começar a falar italiano com naturalidade em menos tempo que o normal. Então, quem está participando do evento tá lá recebendo material, recebendo as aulas, participando das aulas ao vivo. E quem não está participando, é só chegar, gente, é só chegar, é só participar. italiavanapaula.eu, dá tempo. A primeira aula foi ontem, amanhã teremos a segunda aula, tá bom? Eu tenho que convidar aqui, deixa eu ver como é que faz, porque eu não sono molto pratica. Vediamo. Invita, vediamo, eccolo. E eu aqui com o meu cafezinho. Então, o nome dele, do meu companheiro de live hoje aqui, eccolo. Ciao Maurizio. Buongiorno, Buongiorno, come va? aqui é dia, Maurício, né? Mas aí não é dia, aí já é noite. não, aqui são 5 da tarde e esse período é maravilhoso, porque agora no verão, chegando perto do verão, o dia dura bastante. Então tem sol até 9 da noite, até 10, quer dizer, mais para agosto, né? Mas mesmo assim o dia está durando bastante. Maurício, você pode se apresentar para o pessoal que está Então, meu nome é aqui? Maurício Sabe, eu sou fisioterapeuta, moro em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, Brasil. Eu nunca Um pensei que lugar eu muito fosse dar um endereço tão longo. é um lugar muito populado por italianos, né? É muito, o pessoal que vem da Itália para cá diz que é muito parecido, muito É, similar. é verdade. Eu já visitei o Sul. É a mini Europa no Brasil. Eu já visitei Rio Grande do Sul, né? É, foi Você escolhido. está no Rio Grande do Sul, Eu então. estou no Rio Grande do Sul, sim, estou no Rio Grande do Sul, claro. Uhum. É, aqui é E bem parecido, tem bastante italiano, mas quem eu estava comentando outro dia, ele tem um dialeto um pouco diferente aqui, né? Então, ah, algumas palavras não ficam muito iguais. E peraí, a Gabriela disse que meu áudio está baixo. Você consegue me ouvir bem, Maurício? eu consigo Quem é que não te está? ouvir, Só um minuto. mas ele baixou depois que você entrou para lá, para live. Depois que você entrou, ou já desde o Depois começo que eu da live? entrei, Eu vou tirar. Tá com o celular, com o áudio do oh, celular. muito melhor. Tá melhor? Nossa, muito melhor. Beleza. É, talvez a bateria tenha baixado. Tá bom. Pronto. Agora tá melhor, né? Perfeito, perfeito. Ok. Você tira. Esse seu sobrenome aí é. Então, ele é dito italiano, mas tem uma história aí, né? Porque eu já tenho cidadania italiana, eu tenho, meu filho tem também. E, mas para conseguir essa cidadania italiana, teve que se fazer uma pesquisa muito grande. Quando o pessoal, eu tenho um bisavô que é italiano e por parte de pai e um avô que é francês por parte de mãe, né? Meu avô é francês. E quando foi se fazer cidadania italiana, se pesquisou muito. E o nome Sabe
com dois Bs, assim, não tinha muito como encontrar, né? Mas foi se pesquisando, porque na hora de escrever esses nomes, né? Quando se ouvia o italiano falando, na hora de escrever o nome, se ouvia pela entonação e teria sido Savi, em vez de Sabe. Sabe, dois Vs, que nem sabe. Talvez seja um V só, mas na hora de falar, repetiu a letra de novo. Vai saber o que aconteceu na época. Não tem Hum. como saber. Uhum. E demorou muito para você conseguir a sua cidadania? Você conseguiu no Brasil? No Brasil, mas teve uma demora por essa pesquisa, né? Toda. O meu pai que correu muito atrás disso, daí ele fez todos os filhos, fez para alguns irmãos dele e Uhum. fez para o meu filho também, que daí já fica tudo Ah, certinho, né? Para a ótimo. próxima Tá viagem. certo. Podem até morar na Itália, né? Ou na Europa. É, é isso. Mas aí tem que aprender o italiano, Tem né? que aprender o italiano. Então a gente está aqui para isso, Ah, ó. inclusive, Agora, a propósito eu de. assisti a tua primeira aula, muito boa. Eu adorei Obrigada. trava-língua. Adorou o trava-língua? Você lembra como que Trava-língua. é? Não, lembro, não. Eu sei que era alguma coisa de alguém que fazia algum negócio. Era Cecilia Mangicic alle 5 e a una cicatrice vicino alle ciglia. É, alguma coisa com as lentilhas e que ela tinha Falei, 5. não, Cicci, que lentilha. Grão de bico. Letilha, cília são os cílios. No cílio. Ah, então, deixa eu me lembrar. Ela tinha uma cicatriz no cílio, na sobrancelha. É, exato. Que é vitino, perto dos cílios. Isso. E Ó, é quanta... legal esse trava-línguas, né? Eu que criei, viu? Não se faz, não é daqui. Eu falei assim, eu quero falar uma frase toda aqui com C, com essa pronúncia. Ó, o pessoal Então tá era dando grão de risada ali bico, da não era lentilha ali, lentilha, ó. era letilha. A propósito de cicatrice, né? A cicatriz, você está aqui porque você é especializado, né? Em curar hérnia de Hérnia de disco. disco, né? Eu Isso. estava Inclusive, pesquisando a quantidade de italianos que sofrem não de hérnia de disco, eu vi que são 30 mil operações por ano aqui. e você E de sabia dor nas que... costas, É, 15 milhões de italianos sofrem de dor e eu nas vou para aí costas. agora, vou para aí agora. Aí no Brasil, como é que tá? Você tem esses dados? No Brasil tem assim, aqui a estatística, até vou procurar aqui, mas só para ter mais certeza, tá? É, Não, tudo bem, era curiosidade, assim, sim, mas mas, vamos procurar. mas a gente estava conversando, né, trazendo para o Uhum. italiano, hérnia de disco, em 5, italiano fica quase a ó, mesma. cinco Ah, vírgula quatro milhões de brasileiros com hérnia de disco. 5,4 milhões? Eu tenho muito trabalho Uau. pela frente. Você Não, tem cliente a gogô. inclusive antes aqui de entrar, teve uma moça que entrou, que se chama Ana também, talvez ela esteja ouvindo aí, e estava desesperada, com dor, né? E quase que eu perco ela, porque eu disse para ela, comecei a conversar com ela, e é muito desesperador quando se está com dor, né? E a gente precisa de atendimento imediato, porque quando está com dor, tu não quer que a pessoa converse contigo, né? Você quer assim, me ajuda pelo amor de Deus, né? É. Mas consegui conversar com ela, trazer ela um pouco para a questão, e olha, eu te digo, cerca de meia hora ela conseguiu já tá caminhando, já tá. Ela não conseguia se mover, né? Então eu passei de forma online, passei os exercícios que ela tinha que fazer para ela sair da hérnia de disco, sair desse travamento total que dá, né? Ela tá com duas hérnias baixas, vou falar uns termos técnicos aqui agora, tá? É, bom, eu tenho esse esqueletinho aqui que eu posso mostrar para vocês. As duas hérnias mais embaixo aqui, né? Os discos A lombar, desidratados né? na lombar.
e o disco diminui de altura e aí ele pinça o nervo e isso corre para a perna e trava, a pessoa fica travada mesmo, né? É que nem o trava-língua, trava aí, trava a perna. Como é que você estava falando, como é que se diz hérnia de disco em Então, italiano? deixa eu só te perguntar uma coisa. A sua proposta, então, é para justamente evitar uma operação, né? Isso, porque as pesquisas demonstram que praticamente 90% das hérnias de disco não precisam de cirurgia. 90% é muito, né? Se tu pegar de 5,4 Exatamente. milhões de pessoas e fizer 90% aí, muita gente. E hoje Poderia. está todo mundo se encaminhando para o mais fácil. É. Só que sabe o que acontece, o que tem acontecido? O que eu falo assim, eu sou a favor de que tudo tenha um momento certo para ser feito. Mas o que tem acontecido é que os medicamentos não estão ajudando, né? Fármacos não estão ajudando. O bloqueio que está sendo utilizado hoje, injeções de corticoide, nada está resolvendo a hernia de disco. E está sendo encaminhadas as pessoas para a cirurgia. Aí é feita a cirurgia e continua a dor, mesmo depois da cirurgia. As dores continuam. Então, existe algo que é mais do que isso. Aliás, existe uma das pesquisas que foi feita, uma pesquisa com pessoas que não tinham dor nenhuma. Se juntou um grupo de pessoas que não tinham dor e se fez Uhum. exames com elas. Porque, olha só, o exame é sempre feito em que momento? Quando você tem dor, você sente É. dor, vai para o médico. Você não acorda de manhã assim super bem e diz, eu vou para o médico fazer uma análise das minhas hérnias. Não, não Uhum. faz isso. Você pensa, não, eu estou bem, eu vou sair caminhar, vou sair correr, vou viver, né? E foi feito então exames assim proposital, juntou-se um grupo de pessoas e se fez as ressonâncias magnéticas. Uhum. E 80% das pessoas já tinham hernia de disco, dessas que não tinham dor alguma. Então, pode ser que hoje você não tenha dor alguma e você já tem hernia de disco. Quer dizer, é um processo, se dizem degenerativo, mas na verdade é um processo de enfraquecimento. Você vai, é como se você ficasse sem movimentar a sua coluna, todo dia sentado, todo dia parado, É né? natural, né? A física Então ele fica é naquele físico. estágio parado e tal, e daí chega uma hora que Por não isso que aqui o nutre. Paulo comentou aqui, mudar estilo de vida melhora muito esses números, porque às vezes a pessoa tem, mas se uma pessoa que não sabe que tem, já, se você já tem um estilo de vida ativo, já faz, né, não sei, alguns exercícios para, Mas né, eu vou você trazer evita coisas. de chegar no problema real, né? Teoricamente, sim, sabe? Mas eu tenho tido umas experiências interessantes, que é a seguinte: a pessoa faz jiu-jitsu, tem hernia de disco, a pessoa não faz nada, tem hernia de disco. A pessoa é obesa, tem hernia de disco, a pessoa é magrinha e tem hernia de disco. E a pessoa tem uma vida sedentária, não tem hernia de disco, e a pessoa tem uma vida muito ativa e tem hernia de disco. Então isso torna para a ciência uma coisa muito difícil de detectar, porque se nós já tivéssemos detectado de onde ela, como que ela ocorre, né, de que maneira ela ocorre, claro, eu sei da minha maneira de atuar a origem da hernia de disco, né? Mas no geral, digamos assim, não se consegue fazer um estudo científico que comprove a hérnia de disco vem desse momento. Inclusive, esse estudo que eu te falei, que pegou as pessoas normais para saber se elas já tinham hérnia de disco, já é com o objetivo de buscar esse estudo. Né? Bom, se elas já têm, como que elas vão fazer para chegar a levar... Mas é que é o problema, se tu percebe que a pessoa tem hérnia de disco, tu acha que tu vai deixar ela ficar ruim para depois dizer, ah, a hérnia de disco vem de tal lugar, né? Então, é um tipo de É, estudo que o aqui que a escreveram Gabriela ali. está perguntando se é hereditário ou somente uma postura mesmo. Porque, como você está falando, não dá para identificar qual é o problema, né? Que até os É, pontos de vista. eu vou dizer diretamente quem é o vilão da hernia de disco, tá? O vilão da hernia de disco chama-se músculo. Músculo. Parece uma resposta muito simples e, ao mesmo tempo, é bem complexa, porque o músculo ele pode ser contraído por emoção.
você pode estar em depressão e a depressão gerar para uma hérnia de disco. O Uhum, músculo pode entendi. estar enfraquecido, molenga, solto. Não, como é que se diz Uhum. solto em italiano? É, músculo solto. É Sim. estranho, né? É il muscolo hum, non teso, non lo so. E quando está contraído, diz o que em italiano? Teso, teso. Peso, peso, Sì. peso. E surge uma coisa que a gente chama de escoliose social, que ela é gerada pelos nossos hábitos gerais. Então, ela falou sobre postura aí, né? Então, a escoliose social é um pequeno desvio que você tem na coluna, mínimo, muito mínimo. Sabe quando Sì. você para numa fila e daí você está em pé, ou você está em pé olhando para uma paisagem linda lá na Itália, né? E olhando para o vulcão. E aí você coloca uma perna mais apoiada do que a outra. Uhum. Essa pequena postura, desde criança você vem trazendo isso e vai gerando um pequeno desvio. Esse pequeno desvio, ele vai produzir se a hérnia sai para a direita ou se a hérnia sai para a esquerda, dependendo do lado que você se apoia. E isso vai gerando essa postura. Então, quando Então é isso que você... você quis dizer com músculo solto? E aí, então, Que ele quando não você tem, gera você não essa... tem o controle do seu músculo. Quando você gera esse desequilíbrio, um dos lados, sabe quando a gente É. senta assim, né? A gente senta tudo, se joga no sofá, né? Tu conhece o Uhum. desenho animado do titio avô? Não! Quem conhece aí o titio avô? Ele diz assim, largado no sofá, ele se joga no sofá e fica lá, né? Uhum. Então, nesse desenho animado mostra um titio, que é titio avô, né? E ele tá sempre no sofá jogado. Quando você se joga assim, senta assim, sabe? Só de um lado, no carro se apoia só de um lado. O lado que você escolhe é o lado que você sente mais confortável. Esse mais confortável significa que um dos lados você deixou o músculo ficar como ele quer. Por exemplo, Rilassato. o músculo mais contraído, ele quer que você relaxe ele. O jeito de relaxar o músculo contraído é você ceder para ele, né? Você cede pela força que ele tem. E o outro lado fica com o músculo mais esticado, mais solto, vamos dizer assim, mais Uhum. alongado. Porque você sempre fica assim, então ele acaba desde criança, né? Muitos anos, deixando ele mais longo, mais esticado. E isso vai criar essa escoliose muito mínima, mas que faz com que o músculo fique sempre enrijecido, sempre puxando. O músculo, olha só que coisa. Todo mundo pensa que é a força da gravidade que faz com que a hérnia desça, mas não é. Porque se fosse, nós não teríamos no pescoço. Nós teríamos só na parte de baixo, porque o pescoço, a cabeça é muito leve. Não pesa mais do que 3 quilos. A não ser se você está pensando muita coisa pesada aí, né? Mas se não, a cabeça pesa nada. Depende do tamanho. Lembra do pensamento que está botando na cabeça. Mas o fato é que o músculo, por exemplo, o trapézio, esse aqui, né? Que é aquele que a gente fica fazendo assim toda hora, ele tem que estar sempre tenso, ele não pode estar solto. Porque se ele estiver solto, a cabeça cai. É, Então ele é. tem que estar tenso. Só que acontece, os músculos menores que estão lá dentro, eles têm que contrair e soltar, contrair e soltar. Só que o que acontece? Você já chega um momento que você se enrijece com raiva, com ódio, com nervosismo porque o computador não funciona, estresse, e você vai trazendo tudo isso, vai acumulando. E essa tensão vai puxando e vai puxando. Essa tensão que vai puxando, ela mantém o disco parado. O disco, ele é tipo um babalu. Babalu tu conhece? Não tem babalu na Itália? Não, Não! não Meu Deus, eu vou conheço. ter que levar um quilo de babalu para Itália. A minha amiga me trouxe, a Gabi. Foi no Ela Brasil, trouxe os trouxe Babalu. babalu. Então agora tem babalu na Itália. Agora tem Babalu. O, o Importado. babalu, ele tem um líquido dentro. A hérnia, o disco, ele é assim, né? É. Então, como funciona? O disco não tem nem artéria, nem veia que passa por ali, nada. Para que ele possa se nutrir, ele tem que tirar o líquido de dentro, sair o líquido de dentro e entrar líquido novo, fazer a circulação.
E para fazer essa circulação, você precisa que o disco seja pressionado e solto, como uma esponja. Você pressiona e solta, pressiona e solta. Quando você pressiona e solta, a esponja larga o líquido velho e pega o líquido novo, porque o nosso corpo é todo cheio de líquido, né? 80% de líquido. Então, vai, pressiona e solta, o disco fica hidratado. Então, Uhum. como que ele se desidrata? Você fica raivoso, 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 tenso, não mexe mais pescoço, tudo, né? Você Tudo tá contraído. falando, eu tô começando a sentir dor, Maurício. Já Meu tô começando. Deus, Ai, meu Deus. já Oh, deu eu tá aqui. faltando. Mas já vai passar, porque olha a solução qual é. A solução é Não, tô que brincando. você faça movimentos. Quando para o movimento, o disco ele vai encolhendo o tamanho e aí o líquido só sai e não entra mais. Então o que você tem que fazer é começar a movimentar o pescoço, movimentar, Uhum. fazer o exercício com ele, porque quem tem mais hernia de disco é quem está mais rígido, né? Está mais É. Uhum. contraído. Uhum. Então, essa coisa de dormir bem, né, descansar bem, tomar bastante água, tudo isso muito válido, assim. E aí Uhum. fazer exercício sempre. O que ocorre é que depois que a pessoa tem hernia de disco, ela resolve fazer academia, pilates, musculação, corrida, ciclismo. Mas aí é um grande problema, porque aí você está lesionado. É, aí já exagera para outro lado, né? Aí Então, já era tarde, né? é, tá, entendi. Porque aí era Vamos. importante. O pessoal me pergunta muito: eu posso fazer musculação? Eu tenho hernia de disco, posso fazer musculação? Eu pergunto: se tu tivesse quebrado a perna, você ia para musculação? Não, mas tem uma parte quebrada dentro de você. Então, por que Então, você enquanto vai não para resolve, musculação? quanto dura mais ou menos o tratamento à base de fisioterapia? Cada, cada corpo reage diferente. Não, não tomem isso como uma escapatória minha, tá? Porque às vezes, É. não, mas não é isso. É assim, ó. Para tirar a dor é muito fácil. Tirar a dor das Não, costas mas é para muito fácil. curar mesmo, ó, já eu Tá? vou te fazer a pergunta em italiano. Vai. Quanto tempo? Ó, quando você quer perguntar sobre quanto tempo demora para alguma coisa, ó, quanto tempo ci vuole? Esse ci vuole é quanto tempo leva. Quanto tempo ci vuole per guarire? Guarire é curar mesmo. Per guarire da un'ernia del disco. Un'ernia del disco. É uguale, é quase igual, né? Ai, Então, meu quanto tempo mais Deus, ou eu vou ter menos que aprender italiano. para curar, per Curar, guarire da curar. un'ernia del Guarire, disco? guarire, Guarire. Quanto tempo ci guarire. vuole? Quanti mesi? Quanti anni? Quanti giorni? Mese, mese. Mesi? Então, fica comigo até o final, porque eu vou contar para você. Veja Conta, só, conta. porque é muito necessário que você saiba disso, porque você vai na fisioterapia, o fisioterapeuta joga lá eletrochoque, e aí você sai bem. Na semana É. seguinte, você volta porque piorou. Aí faz choquinho e tal, e você fica bem. Aí você volta porque piorou. Aí diz, não está funcionando. Não, calma. É assim. Tem um período que é o período de dor. Esse período de dor, você tem que eliminar ele. Esse, geralmente, 15 dias você não tem mais dor. Quindi Tá? in 15 giorni Giorni, sparisce 15 giorni. il dolore sparisce, desaparece. Total. Ecco. Uh-huh. Mas ali é o ponto que começa a recuperação. Porque enquanto você tem dor, tem movimentos que você não consegue fazer. Então, o fisioterapeuta ele não consegue te ajudar. Ele consegue tirar a tua dor naquele período. Mas ele tira a dor, só que se você tem dor quando faz assim, aí você não consegue fazer assim. E não Uhum. conseguindo fazer assim, não atinge o movimento que Ok, precisa. 15 dias para dor. E per guarire. Completa E aí começa o primeiro problema. problema. Vamos ver se tu transforma isso em italiano. Ah, Sumiu a dor, sumiu o paciente. ah, ho capito. Sparisce il dolore, sparisce anche il paziente. Quindi E il dolore poi ritorna. isso.
Perché E aí, il paziente non è guarito. porque ele Não curou não o adere, problema, não só adere ao eliminou a dor. tratamento. Porque o paciente ele faz assim, ele toma remédio, Mas medicamento, é todo mundo, isso é uma coisa bem, né, por comum ao ser isso que tem humano. 5 A milhões gente aí só de, né? cuida da nossa saúde quando a gente tem dor, né? Prendiamo Então, cura soltanto prendiamo cura di noi stessi, della nostra salute, soltanto quando abbiamo un dolore. Ó, dolore, dolore, dolore. mas você sabe que Sara aí. eu estava no Canadá uma época aí e eu falava muito pouco francês, né? E uma das palavras que eu não sabia falar era dor. Porque tem dois tipos de dor, a dor de cabeça, que é um tipo de dor, e a dor muscular, que é outro, e a dor de doença, que é outro tipo de dor. No francês tem essa E diferença, você assim. descobriu como é que é? Eu Você descobri descobriu? depois que eu tive dor, né? Depois que dolor. E Depois aí, é como que é? dor de té, que é dor de cabeça, né? Dor de té. E dolore. Dolore é o outro tipo de dor, que é a dor porque você está doente, né? Então, no francês se diz dor de Do, té? dor de Dor té, de té? dor de cabeça. É. Dor de té. Então, olha só, té, eu entendo que é cabeça. Italiano, testa, testa. Então, se você vai falar que você está com dor de cabeça, em italiano se fala mal di testa. Mal di testa. É, quando você for explicar para algum médico, ou no caso, fisioterapeuta e tal, mal di qualcosa. Então, você pode falar que ho un dolore, no? Al braccio, ou mal di pancia, na barriga. Olha que legal, parece pança, né? E é pancia, mal di pancia é dor de barriga. Mal di schiena, dor nas costas, mal di schiena, tá vendo? Você vier pegar uns pacientes aqui, eles vão reclamar de mal di schiena, mal É, di vou aprender testa, mal di rápido. schiena, mal Vou di... aprender rápido. Eu vou precisar do dicionário do corpo humano. Então, é interessante que com relação aos órgãos do corpo humano, né, principalmente os mais específicos, eles têm uma origem comum, né? Muitas Sim, vezes grega, né? Eu acho. sim. E aí a gente acaba somente adaptando o italiano, as línguas com relação à raiz permanece muitas vezes igual, né? Que é o que eu estava explicando ontem na aula, na primeira aula, sobre como aprender, sobre como adaptar muitas coisas. Tem muita coisa que dá para adaptar, né? Então, por exemplo, algum nome de osso, né? Muitas vezes a raiz é aquela, igual para todas as línguas. Sim, sim. É pegar o conhecimento prévio e adaptar ao novo, que é o Tipo, se italiano, você né? começar a me falar, a ser muito específico aqui, tem nomes de ossos, tal, que eu não conheço, né? Que eu não sou Sim. da área, que eu não conheço. Mas se eu tivesse que falar no italiano, eu ia adaptar pelo Uhum. que normalmente é. Porque Entendo. muitas vezes a raiz é a mesma. E isso dá para fazer com muitas coisas na nossa vida, né? Não só com muitos... com vocabulário sobre vários assuntos. É só pegar Mas ali as sacadas. eu tô te devendo a resposta. Quanto tempo? Você lembra como se pergunta quanto tempo leva para Nada. curar? Agora você vai falar em italiano. Ó. A pergunta é quanto tempo Quanto ci vuole, tempo ci vuole che è leva, ci vuole, per guarire da un'ernia del disco. Quanto tempo ci vuole per guarire ci da vuole un'ernia del disco? Agora a resposta é assim, ó. Per guarire da un'ernia del disco ci vuole, e aí você fala o tempo. Então vai, per per guarire guarire la ernia di da disco, un'ernia del disco, ti ci vuole. vuole. Bravo. E como é que eu digo assim? É relativo. Ah,
Guilhermo. É Como é que eu digo que relativo. pode É ser? Tu pode relativo. é relativo. Dipende da tanti fattori. Depende de, vamos dizer assim, primeiro, se se o paciente conseguiu passar pela fase de passou dor e ele não some, sumiu dor, o paciente fica, aí ele vai ficar aí pelo menos 4 meses. 4 mesi. Se for uma hérnia, Almeno 4 mesi. Ah, com quatro una meses. cura. Olha só que interessante, né, no italiano. Guarire é curar. E a palavra cura é tratamento. Então, seguendo uma cura de 4 mesi. Né? Que se ele Cura é seguir um tratamento. tratamento de 4 meses, mais ou menos, uma média, né? E All'incirca 4 mesi. 4 meses. Mas só que 4 meses é a recuperação. Depois vem uma outra parte que é a parte de fortalecimento. É a parte que você vai colocar a pessoa em atividades mais drásticas, como pular, correr, andar de costas, saltar, rolar no chão. Sabe? Tem coisas que você precisa criar uma resistência no teu corpo. Tá. Então é uma fase de resistência. Então, a sua proposta, né? O seu trabalho aqui na internet, não no seu consultório, na internet Sim. é ajudar as pessoas que têm hérnia de disco a guarire Guarire. senza una chirurgia, um intervento quirúrgico, sem fazer operação nenhuma, você ajuda essas pessoas a curar a hérnia de disco, é isso? Isso. Eu ajudo a eliminar a dor nas costas e vencer a hérnia de disco. E por que eu digo vencer e não curar ou eliminar? Eu digo vencer porque todo dia fica 8 horas parado na cama. E esses 8 horas parado na cama, você dá tempo para sua hérnia crescer. Então, todo dia você tem que trabalhar sua hérnia. E aí você vai ter que adicionar na sua vida 15 minutos por dia de trabalho para vencer essa hérnia. Quindi E tu insegni a vincere l'ernia del disco. A vincere. É como escovar dente. Ninguém escova os dentes para curar uma cárie. A gente escova dente para não ter cárie. Então, a hérnia de disco, tu vai curar ela primeiro, porque é uma lesão, né? Então, tu cura ela. O corpo absorve líquido, absorve tudo. Mas depois, tu segue trabalhando sempre. Trabalhando sempre. É uma coisa nova para tua vida. Mas ocorre que depois dos 40 anos, exercício físico não é uma opção. É uma necessidade. Deveria ser até antes, né, dos 40. Aí não teria nem hérnia. Quindi é bom então, que... esse tempo, né? Quantas pessoas que não têm dor te procuram para praticar esses... para prevenir, né? Quase ninguém. Para prevenir. Eu acho que até hoje teve um. Olha só. Teve um legal. que veio me procurar. Olha, eu tô bem tudo, mas eu não quero ficar ruim. Então, eu quero que você me diga o que eu tenho que fazer para não ficar ruim. Aí uma pergunta aí. O Pilates é bom para tratar ou estaria com atividade física? O Pilates ele é uma atividade de alto impacto. E geralmente quem dá Pilates, os instrutores de Pilates, eles não têm preparo para entender hérnia de disco. E isso pode causar danos, porque alguns exercícios do Pilates fazem forçar a hérnia de disco e projeta mais a hérnia. Mas isso você está falando para quem já tem a hérnia de disco. Quem já tem hérnia de disco. E Quem não tem hérnia de disco, quem não tem hérnia de disco, Pilates é um exercício físico ótimo, é excelente. Agora, se você tem, então é a mesma coisa do caso da perna quebrada. Né? Tá quebrado.
tem que Então, consolidar, tem que trabalhar. Se você, por exemplo, quebrou a perna e não faz nada, ela também vai ficar boa, mas vai ficar boa torta. E a hérnia uhum, de disco é assim, você pode não fazer nada e ficar bom também, mas vai ficar bom torto. uhum, uhum. É uma opção, né? Você pode optar por isso, por ficar torto. É, entendi. Bom, muito bem. E bem essa semana você também está com a sua, né, com o Eu, seu eu, evento. E eu aí, abri essa semana a inscrição para porque eu chamo de Saga dos Herniados. Saga, como é saga em italiano? Saga? Saga igual, acho que é italiana essa palavra, não? Não, não só. É, o Eu italiano, então, o italiano, a Saga dos Herniados é um evento em que eu ensino como sair das crises de dor nas costas. Então, quem entra para esse evento tem uma aula agora que já está rolando, mas pode entrar, né? Porque as aulas são gravadas, então teve uma segunda. Vai ter uma aula amanhã, quarta-feira, e vai ter uma na sexta-feira. Na primeira aula, eu ensino o que você não deve fazer e o que você tem que tirar da sua vida definitivamente. Na segunda aula, eu ensino para você quais são as coisas que você vai adicionar na sua vida. São 3 coisas que você adiciona na sua vida. Vejam que fácil, que simples. É 3 para tirar, é 3 para colocar. E a última aula é uma aula prática. Então a gente vai fazer, fazer, Pare. fare. E aí, fazer exercício. Como que é? Faremo esercizi pratici proprio. E é Esercizi isso, fisici. isso que ela falou aí. Nós vamos fazer o exercício, então, já focado, né? Quem fizer, quem faz essas 3 aulas, vai eliminar a dor nas costas. A dor vai desaparecer das costas. Se não 100%, pelo menos uma grande parte de dor nas costas, porque depende do nível, né, que você está passando, mas é certo. Então, esse tipo de evento, né, que eu produzi justamente para quem quer realmente não ter mais dor nas costas. Aprende aquilo que está ali e só vai à frente, né? Tem uma pergunta aí, vamos ver. Tem 2, 3 perguntas. Exercício inadequado aparece hernia de dia e a dor durante o mês todo. Se o exercício, o polidoro. Exercício da coluna, sabe, Ana? O exercício da coluna ele é muito diferente de qualquer outro exercício, porque ele tem um direcionamento. O músculo que está aqui, ó, o músculo que vai sair daqui para cá, que segura as tuas costas, ele é muito Você já está dando pequenininho. spoiler das suas aulas do evento. Não, então, Né? aqui ele é tão pequenininho, é um músculo tão pequenininho, e tem um que atravessa daqui para cá, sabe? Para girar a tua coluna. Então, ele é muito pequenininho. Imagina o bíceps, sabe o bíceps, quando você faz força com o bíceps, vai lá na academia, faz lá, faz força e tal. Aí, aquele dia tu fez muita força no bíceps, no outro dia, um dia ou 2 depois, fica doendo, não fica? Fica doendo porque Uhum. fez força, o músculo aumentou. Aí, o que acontece com as costas? Você está lá o dia inteiro sentado, não faz nada, aí resolve ir para o meio do mato, cortar lenha, roçar, cortar os capim, né? Usar enxada, capinar. E aí, o que acontece? Você faz um esforço que esse músculo não estava acostumado. E aí você sente um dia, 2, depois muita dor nas costas, e você pensa que é hernia de disco, e não é. É uma dor porque você fez força com o músculo. Então, às vezes você vai para a academia, faz uma força a mais e dá dor nas costas, aí você pensa que é hernia de disco e não é. Aí você vai e faz um exame e aparece hernia de disco. Daí todo mundo acusa hernia de disco, mas não é. Era uma dor muscular, Uhum. entendeu? Então, às vezes a pessoa vai para a faca sem precisar mesmo. Uhum. É. Então tá, Maurício, ó, a minha bateria está quase acabando. Não, Antes de concluir, Edi, eu gostaria de dar algumas dicas de italiano quanto a isso, quanto a dores, quanto a por como se favor. comportar, quem procurar. Começando, eu gostaria de falar sobre a profissão, né? O fisioterapeuta. Você é fisioterapeuta, né? Isso, Então, aí você, quando você vai falar sobre profissão, a sua profissão, você pode isso. dizer faccio il, que é como eu faço o fisioterapeuta, né? Então é faccio il fisioterapista. Fisioterapista em italiano.
Ou então, sono um fisioterapista. Eu sou um fisioterapeuta. Sono um fisioterapista. A pessoa que está com dor, il fisioterapista, no? Cosa chiede, cosa domanda al paziente? O que ele pergunta para o paciente? Ele pergunta assim, né? Se você for a um médico, ele vai te perguntar: dove ti fa male? Onde está doendo? Dove, onde, ti fa male. E aí, Compreensivo. você vai falar, se for, né? Se vocês forem no Maurizio, você vai falar que tá com dor nas costas. Quindi, mi fa male la schiena. Schiena, costas. Então, mi fa male la schiena. Então, toda vez que você for falar sobre dor, é mi fa male. E aí você fala o onde tá doendo. Mi fa male. E aí, que mais? Então, dor, a palavra dor é dolor, e como eu estava dizendo antes, a questão de a palavra cura, curare é tratar. Então, quando alguém diz assim, sono in cura dal dottore, ele quer dizer que ele está fazendo um tratamento. Parece, é quase como algo muito otimista, né? Para quem não sabe, parece que tá falando assim, ó, eu tô em processo de cura, sono em cura. Mas na realidade a pessoa está dizendo que está fazendo um tratamento. Em italiano, cura é tratamento. O tratamento anche, mas cura, não, sono in cura. Sono in cura da um fisioterapista. Né, que eu estou tratando com um fisioterapeuta. Sono in cura da um fisioterapista. Aqui no Brasil é muito comum a pessoa dizer assim, estou indo para a fisioterapia. E isso é um pouco equivocado, porque a pessoa diz, eu vou fazer fisioterapia. A pessoa não faz fisioterapia. A gente diz aqui, quem faz fisioterapia é o fisioterapeuta que fez o curso de fisioterapia. Né? É tipo, como dizer assim, eu vou fazer... Quando tu vai no médico, tu não diz, eu vou fazer medicina. Mas Uhum. é comum culturalmente, né? A pessoa dizer, eu vou fazer fisioterapia. Como que é na Itália? Aí você está indo... Como que é? Ele segue essa mesma linha também? No, si diz, sì, faccio fisioterapia, sì, vado dal fisioterapista, se você vai, né, cosa fai per guarire, per curare, che tipo di cura stai facendo? Ah, faccio fisioterapia, o vado dal fisioterapista, ou eu Entendi. vou ao fisioterapeuta, ou faccio, ou estou fazendo. Segue a mesma linha, digamos. Vamos ver, quantas pessoas aqui têm dor nas costas? Pergunta em italiano isso. Você vai perguntar em Eu? Mano, italiano, é. Chi di voi, não entendi. chi di voi Ti de voi, ha mal di schiena? a mal de schiena. Bravissimo! Ti de voi, a mal de schiena. Escreve aí, então como é? Escreve aí, como é que eu digo? Eu levantei a mãozinha porque eu sempre sofri muito de dor na coluna. Eu sempre avuto mal di schiena. Mas, como eu te disse ontem, o meu era um outro É, problema, né? Não era postura. mas isso acontece muito, sabe? Vem para mim assim, o pessoal chega dizendo que tem dor na coluna, e aí eu faço a avaliação e digo, não, o teu problema é rim, né? Então, às vezes o problema é digestório, é rim, é outra coisa. No Te meu caso, o devoi a rim. mal de esquena. Nossa, parece que eu tinha falado uma palavra só e olha só quantas letras tem ali. Olha Te aí. devoi a mal de esquena. Allora, Luiz Roberto dice: Io non ho mal di schiena, ma la mia mamma sì. Então, para vocês que têm dor aí, ou que têm a mãe, ou algumas pessoas Gabriela dice: conhecidas, Io. quem aí tem dor ou não, ou tem alguém conhecido, ó, me segue, tá? Aproveita agora e me segue no Instagram. E se você quiser alguma dica imediata, você pode conversar comigo no direct, pode passar mensagem e eu ajudo você tranquilamente, né? A não ser que seja depois da meia-noite, que eu estou dormindo. Aí não vai dar. Dopo mezzanotte no. Então,
Prima di mezzanotte, fino a mezzanotte. Que a Puoi Gabriela scrivere, potete disse ali, ó? scrivere a Maurizio. A Gabriela disse lo mal de esquena e de espalha. Ela tá com dor na escápula, é isso? Palla é ombro? Ombro. Uhum. E então ela tem um problema de cervical, dor de cabeça, Cervicale, mal di testa. Vai, mal de vai. testa. Cervical, mal de testa. Então, a sua ajuda aí é boa, faz bem para ela também. Sim, ela tem que se E, antenar, porque isso aí pode levar a problema sério. Geralmente o lado assim que dói muito, ele começa como é que eu vou dizer? Ele vai ficando menor, ele vai diminuindo o tamanho da porque musculatura, a ela vai pessoa ficando não movimenta, né? Fica atrofizado, atrofia. atrofizado. Atrofizzato, Esse aí, vedi? La aí, radice. Oh. Então, nossa, eu ia falar alguma coisa sobre isso que eu me esqueci. Oh, meu Deus. Sumiu, sumiu. Era mas vai exatamente aparecer sobre de isso. novo. Aparece de novo. Volta, vai voltar. É, Então, então, isso é muito comum, assim, quando a pessoa quer saber se tem hernia de disco, é só ela prestar atenção. Agora vamos achar os lugares do corpo. Vai ter dor no bumbum. Como é que eu digo dor no bumbum? un dolore sul sedere o al sedere. Sedere, Sedere. sedere. Dor na coxa. Coscia. Coxa. Un Dor dolore no, alla coscia. dolore alla coxa. Dor Sì, no sì. joelho. Dolore. Al ginocchio. Como? Ginocchio. 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 É, Ah, o que eu ia falar antes, você falou que ia aparecer e voltou. Quando você vai fazer uma consulta, consulta aqui seria visita. A mesma coisa que eu- visita, né? Uhum. Que se usa para visita, essa palavra visita se usa para visita e também, por exemplo, para uma consulta com dal fisioterapista, per esempio. Eu não vado a fare una visita dal fisioterapista. Dal fisioterapista. Perfeito. Ou Visita. ou dentista, ou médico, né? Sempre una visita. Você quer marcar uma consulta? Vorrei prenotare una visita dal fisioterapista, Uhum. dal dentista. Muito bom. Schiena, Ó, schiena. sabia que dor embaixo do pé também é problema de hernia de disco? Dor do Não sabia. ciático. Dor Hum. do ciático. Eu tenho um pé aqui, ó. Você tem um pé, eu tenho dois. Você tem... Como é que é Eu tenho pé em dois. italiano? Piede, Piede. piede. Se Tu você hai un puxar piede, tu um hai un piede, piede. Io um ne ho piede, due di due piedi. piede, Due piedi e un piede. Piede terminando piede com E é um só. E e piedi piedi. é mais de um, é o plural. Você falou na aula sobre essa parte, né? Você falou, não sei se era de masculino, feminino também. Você falou isso na aula, né? Falei as É de dicas para dor, é o poder. final dor. Final dor. Isso. Como é que é? Final dor? Diz uma palavra com final dor, hein? Não, então, a dor era uma exceção, porque quando termina com R, né? Com dor, né? Então, era exceção porque em italiano é dolore. Então, quando em português termina com R, com dor, por exemplo, em italiano será ore, né? Então, por exemplo, isso daqui também é exceção, né? Trabalhador, lavoratore, porque aí a raiz é diferente. Dor, dolore. Essas são exceções, mas como a gente comentou, em português também, lá na origem, não era dor, era dolor. E aí é uma das palavras que foi mudando com o tempo, né? Eu vou Ah, te eu ia dar uma dica pro pessoal aqui. Quer saber se tem problema de ciática ou se vai ter?
Tu puxa teus dedinhos para trás e aperta aqui no meio, bem no meio aqui. Se tiver dor aqui no meio, quando puxa os dedos para trás, então você é um candidato a dor ciática. Dolor ciático é ciática? Dolor Ciática. ciática. Você... E cãibra nos pés? Cãibra nos pés também é hernia de disco, É principalmente um sinal? formigamento. Sim, Uhum. sinal. Onde que dá dor se fizer? Eu tô fazendo aqui. Onde dá dor? Você tem que puxar os dedos para trás e apertar na planta aqui do pé, Bem né? no meio, E bem no aí, meio onde aqui. que daria dor? Puxa No os meio? dedos, a dor aqui, onde tu aperta. É dor insuportável. De encostar a doer. Quem tem hérnia de disco sente essa dor. Isso, encontre Hum, pessoas por aí e puxa o pé e aperta ali, vai ser muita dor. E a fascite plantar, ela vem também disso, né? Se você tem fascite, dor aqui embaixo do pé, vai ter assim, canelite, tudo uhum, isso vem da lombar, uhum, um desajuste lombar. Tem que uhum, curar bem o lombar, bem lá em cima do quadril aqui, ó. Tem que curar essa parte aqui de cima. Depois que uhum. A cura aqui em Débora perguntou cima, como se escreve costas. É exatamente como você escreveu, Débora Schiena. Exatamente assim. Então esquena. tá, gente. Olha, o papo foi muito bom e eu reforço aqui o convite, porque essa semana tá pegando fogo, seja a semana do Vivere in Italiano, mas o Maurício também está dando aulas especiais essa semana. Então, participem, porque é uma semana muito especial. Como eu disse no começo, no meu caso, no caso do Vivere in Italiano, não tem somente tanta matéria de italiano para você já começar, né? Para já entrar com o pé direito aí, mas tem também muito sobre como você vai fazer isso, independente da sua modalidade preferida de estudo. Se você gosta, né? Se você é autodidata, gosta de estudar sozinho, se você tem outras formas de estudar. Essa semana eu vou te dizer qual é a melhor maneira, eu estou dizendo qual é a melhor maneira para você ter resultados mais rápidos. Porque Você quem sabe vos fala é uma que, pessoa que estudou por anos e anos o inglês, o sabe que o espanhol. pessoal, as pessoas aqui que moram aqui na minha cidade, que são meus seguidores aqui no Instagram, podem te seguir também aí para poder aprender um pouquinho mais do italiano, né? Porque muita gente daqui chega um momento que diz eu tenho que ir para a Itália para ver as minhas raízes, né? É, Conhecer a Itália. É o grande sonho de todo mundo que está aqui é ir para a Itália. Passear na a Itália é o sonho de Itália. muita gente. Porque é o que eu digo também sobre isso quanto ao italiano, à língua italiana. Tudo da Itália, a Itália tem muitos defeitos, eu não estou falando que não tenha defeitos, mas tudo na Itália é muito especial. Os lugares, a história, a arte, a cultura, E a culinária. eu estava te falando Então, a aí que língua italiana, o estudo da língua também tem que ser especial e tem que ser, por isso que eu falo sempre, natural, com naturalidade, porque é mais gostoso com naturalidade e te traz mais resultados. mas, é, Resultados, porque tudo que é mas natural é me mais diz o intuitivo. seguinte, é uma coisa que sempre a gente se pergunta, o italiano é caliente mesmo? O italiano é muito emotivo. Ou ele é grosso? Não, ele é emotivo. Ah, Eu classifico o ah, italiano como emotivo, porque assim, todo mundo tem o aspecto. Lembra do italiano como pessoas muito alegres, né? E sim. realmente o italiano é muito alegre, sim. E ele é. Mas quando ele tá nervoso, ele tá nervoso. Então, assim, eu acho que a vida do italiano é baseada nas emoções. Ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá. Vai Entendeu? mudando. Ele é emotivo. Ele, Não, ele, ele, isso traduz ele externa muito bem as emoções. E eu associo sei. isso, inclusive, ao fato de falar com as mãos. Ah, Porque como, é né? fato, é Ele fato. exprime de todas as formas. Não, e sabe, porque eu, eu entendo o idioma, ele expressa o que é a pessoa, né? Fala, por Isso. exemplo, eu estava falando antes do francês. O francês tem uma vibração que é difícil de capturar no ouvido. Muito difícil. Tem umas palavras que são, assim, terríveis. O italiano, já para mim, já é mais próximo, né? Porque eu acho que aqui a nossa região, tudo. Ele fica mais próximo, ele tem um nível
digamos assim, vou chamar até de espectro, né? Uma vibração que tu consegue compreender melhor, né? Olha, E o francês é língua latina, o português é língua latina, o italiano e o espanhol, né, são línguas irmãs. Só que, dentre todas essas línguas, o italiano é aquela língua que mais fácil no sentido de o italiano falar como escreve. O francês, pelo amor de Deus, o português é a mesma coisa, a gente não fala como a gente escreve. não, o E o francês, francês também, é isso que você está falando, né? Para capturar, para entender. No italiano, você entendeu aquelas regrinhas, aquelas sacadas, que muitas eu falei ontem. Você entendeu aquilo, você pode ler tudo em italiano. Você pode falar tudo em italiano, porque o italiano vai te entender e você vai entender o italiano, porque é assim que ele fala mesmo. Então, pensando assim, por esse ponto de vista, o italiano é muito mais fácil para um brasileiro aprender italiano do que para um italiano aprender o português. o português tem umas coisas bem complicadas. Você O estava francês, comentando dos palavrões também, né? Comigo. não, é que eu convivo muito com o pessoal que fala aqui, falar italiano aqui é falar palavrão, né? Então, mas não necessariamente utilizar o idioma para castigar alguém, né? Porque daí tu fala em... Porque o que É porque acontece é que os pais aqui, eles falavam os pais, os avós falavam em italiano quando eles queriam falar alguma coisa que os filhos não podiam ouvir. Daí eles falavam em italiano, depois eles falavam em português. O problema é que os filhos ficavam ouvindo o italiano e aprendiam rapidamente. E e às faziam vezes de estavam conta que não xingando estavam alguém. ouvindo. Uhum. E Mas é aí, assim, mas aí eu estava te falando, assim, mas o italiano, ele é uma língua romântica, né? muito. O que tu me diz? O italiano é romântico, o italiano que comprova o romantismo do italiano. Quando eu cheguei aqui, eu notava muito isso. As escritas no le scritte sui muri. No? Allora, eu falo assim porque a palavra pichar, pichação é feia em italiano, então eu perdi o hábito de falar pichar no muro, né, nas paredes. Mas eu noto isso justamente na pichação da rua, por exemplo, porque aqui, quando eu cheguei, tipo, em São Paulo, é tudo um xingamento, aquelas letras garrafais, muitas vezes dizendo Hum. besteira, né? Aqui, muitas vezes eu passo lendo, eu tenho mania de ler tudo. E tem declarações de amor. Então, as coisas escritas nas paredes, e eu falava, gente, como italiano é romântico, até para depredar algo, ele está escrevendo, né? Ô, oh, fulano, te Escreve uma amo, poesia escreve para frases assim. depredar e escreve uma poesia, um Exato! livro. Ele demonstra ali, ó, já o seu romantismo. Então, assim, a língua italiana é muito romântica. Os italianos são românticos, sim. A música italiana, Hum? principalmente a música dos anos 60, 70, são conhecidas no mundo inteiro. Tamanho romantismo. Pavarotti, não? Pavarotti. Anche Pavarotti. Muitos cantores, muitas músicas são conhecidas justamente por isso. Então, o italiano é muito musical também. E o povo italiano normalmente gosta muito dos brasileiros também. Porque eu acho que são duas culturas e duas nações, até porque o Brasil tem uma grande comunidade italiana ou ítalo-brasileira, né? Descendentes Uhum. de italianos. Então, a gente se identifica muito. Eles gostam muito da língua portuguesa e eles gostam dos brasileiros também. Que ótimo, Somos muito que maravilha. parecidos. E aí tá, tu mora naquela, né? Tu mora na panturrilha da bota, né? Nós Polpaccio. vimos anatomia da Itália. Tu mora na panturrilha, né? Tu mora na É, vivo nel polpaccio dell'Italia. Então tá bom, olha, foi Tá um bom, prazer estar com prazer você, meu. foi um prazer ter vocês também aqui. Se inscrevam aí no evento que ainda dá tempo, nos eventos, né? Da dor nas costas Sim. e do italiano. Quem E, e quem precisa aprender italiano e tem dor nas costas,
resolveu todos os seus problemas hoje. Todos, seus problemas acabaram. É, E lembrando somente para os inscritos já no evento Vivere in Italiano, se você não assistiu a aula de ontem, assista a gravação, vai estar disponível por pouco tempo. E assista hoje ainda, porque amanhã a gente vai ter a segunda aula da semana ao vivo, sempre meio-dia aí no Brasil, às 5 da tarde aqui na Itália, tá? Então, não deixem de assistir. Material tá disponível lá. Vocês receberam um e-mail, tá bom? E é isso. eu vou agradecer o pessoal que veio aí da minha turma, né? E o pessoal que são teus seguidores também, pela receptividade, a quantidade de perguntas que vocês fizeram aí foi maravilhoso poder compartilhar com vocês. E então, se vocês querem também saber um pouquinho sobre a coluna, como resolver a dor que você tem agora, né? Então você entra lá no meu evento, você vai para o meu perfil, clica no link do perfil e já pode entrar, se inscrever, assistir tudo. E aprender. Muito bem. Como Ó. se diz dor na coluna em italiano? Lembra? Ai, meu Deus, skinny. Skinny é coluna. Yeah, aprendi E para você uma falar sobre palavra. dor, É dolor de skinny. mal di schiena, Mal de mal di schiena. Mas skinny. vão te Ah, entender. Você dolor. falar, ah, um dolore alla schiena também É pode mal ser. de skinny. Mal de skinny. Mal de Sim. skinny. Va bene, grazie mille, un bacione a tutti. Ciao. Grazie, grazie. Ciao. Grazie, Ciao. ciao.